Sejam muito bem-vindos, meus amados, a mais um vídeo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe. Isso ajuda muito a mensagem a chegar a mais pessoas. E não esquece de ativar o sininho de notificação. A palavra de hoje está em Juízes, Juízes 6, do versículo 36 até o 40 e Juízes 7 praticamente inteiro. Então, em Juízes 6, versículo 36 até o 40 e Juízes 7 inteiro. Em Juízes 6, 36 diz assim: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremiu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Aí agora Juízes 7. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas, para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor Gideão: Ainda muito povo. Faze-os descer a água, e ali tos provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esses porás à parte, como também a todos aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E dizendo o Senhor Gideão: Como estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na sua mão. E se ainda temes descer, desces tu e teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei,
eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro, e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel, e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando ao extremo do arraial, serás que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos os que contigo estiverem a buzina, então também vos tocarei a buzina, ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília, da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão! E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Betzita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Aser, e de todo Manassés, foram convocados, e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Betebara, e a saber, o Jordão. Convocado, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betebara, e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeb mataram no lagar de Zeb, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeb a Gideão, da além do Jordão. Olha para vocês ver, amigos, né, meus amados, olha para vocês ver que palavra, né? Aqui Gideão duvidando ali, né, que Deus estava com ele, né? Deus já tinha falado que estava com ele, que ia dar meus midianitas nas suas mãos. Mas Gideão ali com medo ali de seguir a instrução de Deus, pediu para ele uma confirmação, né, de pôr um novelo ali na ilha ali, e que se ele tivesse molhado, mas toda a terra tivesse seca, realmente aquilo ali se cumpriria. E aí Deus fez conforme ele tinha pedido. Aí depois ele falou: Senhor, não se ira contra mim, mas que aí ele pegou e pediu a Deus que fosse ao contrário, né, que havia esse orvalho no chão, e o novelo, né, o velo no caso de lã, estivesse seco. E assim foi, né? E depois vocês viram aqui, né, na leitura dessa palavra, que Deus fala para ele: Gideão, você ainda temes? Desce lá e ouve o que eles estão dizendo. E aí Gideão desceu lá e ouviu, né, que eles tinham tido um sonho, e o outro lá conseguiu, explicou, né, interpretou aquele sonho. E aí Gideão realmente teve coragem de descer ali com o seu exército, com os seus 300 homens. E se vocês repararem ali, né, Deus falou para ele: ainda é muitos homens com você. E foi diminuindo ali as pessoas ali, né, o exército dele, até que ficasse só 300. E vocês viram ali, e tinham muitos medianitas. Era muitas pessoas. Aqui diz, quer ver? Que fala, cadê?
que era como grão de areia no mar. É que eu tô procurando aqui que eu perdi onde que tava aqui. Eu perdi onde é que tava aqui, cadê? Olha lá, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Então olha para vocês verem, amados. Demorou um pouquinho para mim achar aqui onde estava esse versículo. Mas para vocês terem uma noção, né, que era muita gente que tinha ali. Mas aí Deus falou para eles ali, né, falou que era muita, falou ali para Gideão, né, que era muita gente que estava com ele. E aí ele foi reduzindo até que ficasse 300 só, para que os israelitas, né, não não se vangloriasse, não falasse, não, é porque o exército é grande, por isso que nós tivemos a vitória. E sim que a glória fosse de Deus, realmente de Deus, que fosse algo impossível. Deus é o Deus do impossível, Deus faz o impossível para a sua glória. Então, meus amados, você viu que ele deu instrução, ele ficou com medo de seguir a instrução. E quantas vezes, né, nós, na nossa vida, às vezes recebemos uma instrução de Deus, Deus põe a instrução aqui dentro do nosso coração, a gente sabe que é de Deus aquela instrução, e a gente não segue aquela instrução. A gente fica com medo de seguir aquela instrução, né, de levar à frente, a gente fica ali pedindo sinal para Deus, aí Deus dá um sinal, a gente faz que nem Gideão aqui, né? A gente faz que nem Gideão, pede de novo o sinal, pede ao contrário, né? Para ver, opa, né? Vamos ver se é Deus mesmo ali e tal, né? E a gente faz isso quantas vezes? Se vocês fizeram isso, põe no comentário se você já fez isso. E eu já fiz isso em algumas situações da minha vida que eu fiquei com muita dúvida, passando às vezes por algumas situações complicadas, e ele perguntando, Senhor, me dá um sinal, enfim, quem nunca fez isso, né? Então, muitas das vezes, a gente às vezes não confia totalmente ali, né? Naquela instrução, né? Fica com medo de não ser realmente aquela instrução ali, não tá vindo do Senhor. A gente pede o sinal vem, a gente pede de novo outro sinal, né? Muitas das vezes até ao contrário, né? Como o Gideão fez aqui, para a gente ter a certeza, né? Que é Deus ali dando né, o sim, o ok, né? Deus está conosco naquela posição. Mas olha para você ver que eles seguiram, né? Depois de pedir a confirmação ali, ele seguiu as instruções, desceu e Deus realmente, né, fez o exército todo correr, né? Você vê inumeráveis, né? Como a areia do mar ali, né? E todo mundo correu. Olha para você ver, né? Todo mundo correu de medo. Então Deus ali já estava trabalhando, né? Deu o sonho, fez todo o processo ali para que acontecesse isso, né, e eles estando com menos número, né, apenas com 300 soldados, para que a glória fosse dele, para que fosse provado ali, né, fosse provado ali que era Deus que estava com eles, né, que foi por mérito de Deus, foi Deus que pôs a mão. E muitas das vezes na nossa vida, às vezes tem alguma coisa que parece que não tem saída, parece que é improvável, né, impossível, mas Deus é um Deus de impossível. Para Ele não tem impossível, né? Ele é um Deus de impossível para a gente. Ou seja, o que é impossível para a gente, para ele não é. Então ele faz questão de provar que para ele não tem impossível, que ele faz porque tá até em Salmos, né? Em Salmos ali, em Deus faremos proezas. Vão é o socorro que vem do homem, mas em Deus faremos proezas. Então, meus amados, Deus sempre fez proezas. Enfim, para ele não tem impossível. E se ele te deu uma instrução, você ficou na dúvida, pede um sinal para ele. E como se diz, vai em frente que vai dar certo. Se ele deu instrução no teu coração, se ele pôs a instrução no teu coração, vai em frente que vai dar certo. Às vezes a gente é normal do ser humano, da gente ficar com certo medo, com certo receio. Isso é natural do cérebro, é um instinto de sobrevivência, mas né, a gente tem que ir contra o nosso próprio instinto, né, para seguir a orientação de Deus,
né, e, como se diz, vencer, né, romper, né, e cumprir o propósito que ele tem pra gente, né? Então, meus amados, se você recebeu uma instrução de Deus, tem uma instrução de Deus no teu coração, vai em frente. Não fica com medo não, vai em frente, Deus é contigo. Pede o sinal, né, uma confirmação, ora para ele, Senhor, é tu mesmo, né, tal, tô com dúvida. Seja sincero, Senhor, me perdoe por ter essa dúvida, mas me dê o sinal, porque aí pelo menos você não tem não corre o risco de errar, e aí Deus ali falando com você, te dando um ok, você vai em frente firme, que Ele estará contigo, e em Deus você fará proezas. Amém, meus amados? Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí sobre alguma palavra, alguma dúvida que vocês ficaram, que eu gravarei um novo vídeo explicando. Então, é isso, meus amados. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração. Não esquece de comentar, de compartilhar, de curtir e ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.